Você vai passar cerca de um terço da sua vida inteira fazendo uma coisa que a ciência ainda não consegue explicar direito: dormir. 25 anos em média, de olhos fechados, apagado, indefeso, e ninguém sabe ao certo por quê. Agora imagine que você decidisse simplesmente parar. Nada de café para aguentar, nada de cochilo escondido. Ficar acordado de verdade, hora após hora, dia após dia. O que aconteceria com o seu corpo, com a sua mente? Existe um limite? E o que tem do outro lado desse limite? Essas perguntas têm respostas, e elas vêm de 3 lugares perturbadores. De um adolescente que, em 1964, ficou 11 dias acordado e virou o limite oficial da ciência. Do recorde que hoje é proibido de bater. E de uma doença real, rara e cruel, em que o corpo simplesmente esquece como se dorme e caminha, acordado, até a morte. Nos próximos minutos, você vai atravessar comigo essa fronteira, hora a hora. Vai sentir o cérebro começar a te trair, ver as alucinações chegarem na hora marcada e descobrir por que dormir, essa coisa que você faz toda noite sem pensar, pode ser a função mais misteriosa e mais importante do corpo humano. Não durma ainda. A contagem começa agora. Hora 0. Você está bem acordado. Hora 24. Um dia inteiro sem dormir. Por fora, você parece normal. Por dentro, seu cérebro já está funcionando como o de outra pessoa. E aqui está o primeiro dado que assusta. Estudos mostram que ficar cerca de 17 a 19 horas acordado prejudica seu corpo de um jeito parecido com dirigir levemente embriagado. Depois de 24 horas sem dormir, seus reflexos, sua atenção e seu julgamento caem para um nível que, no volante, seria imprudente. Você não bebeu nada, só ficou acordado. E o efeito é comparável. Seu humor é o primeiro a rachar. A parte do cérebro que controla as emoções, sem descanso, perde o freio. Coisas pequenas viram irritação. A paciência evapora. Você fica, literalmente, mais burro e mais nervoso ao mesmo tempo, uma combinação perigosa. E o corpo começa a implorar por energia rápida. Sem sono, o organismo bagunça os hormônios da fome e passa a pedir açúcar e gordura desesperadamente. É por isso que a noite mal dormida sempre vem acompanhada de vontade de comer porcaria no dia seguinte. Não é falta de força de vontade, é química. 24 horas é só o aquecimento. É a partir da segunda noite que o cérebro começa a fazer algo verdadeiramente estranho. Hora 48. Segunda noite. E agora o seu cérebro faz uma jogada que ele não te pede permissão para fazer. Ele te desliga. Por segundos. Sem avisar. Chamam isso de microsono. São episódios involuntários em que o cérebro simplesmente cai no sono por 1 a 10 segundos, mesmo com os seus olhos abertos. Você parece acordado. Você acha que está acordado. Mas durante aquele instante, o cérebro não processa nada do mundo à sua volta. É um apagão relâmpago, e você nem percebe que aconteceu. Agora entenda por que isso é aterrorizante. Um microsono de 3 segundos, num carro a 100 km por hora, significa dirigir de olhos fechados por mais de 80 metros. Um campo de futebol inteiro, no escuro, sem ninguém no comando. É por isso que a sonolência ao volante está entre as maiores causas de acidentes fatais no mundo, comparável à direção alcoolizada. O perigo não é você dormir na direção, é o seu cérebro dormir sem te avisar. Quanto mais fundo na privação de sono, mais frequentes e mais longos ficam esses apagões. O cérebro está tão desesperado por sono que começa a roubá-lo em pedacinhos, à força, contra a sua vontade. E é aqui, por volta da terceira noite, que a fronteira entre o mundo real e o inventado começa a se dissolver. Hora 72, 3 dias, e o mundo à sua volta começa a mentir para você. Sem sono suficiente, o cérebro perde a capacidade de separar o que vem de fora do que ele mesmo produz. As sombras nos cantos do quarto ganham formas. Padrões na parede parecem se mexer, respirar. Você vê vultos, pessoas que não estão lá, objetos que se transformam.
Muita gente nesse estágio começa a ouvir vozes ou sons que não existem. Randy Gardner, o adolescente que você já vai conhecer melhor, em certo ponto do experimento ficou convencido de que era um famoso jogador de futebol americano e confundiu uma placa de rua com uma pessoa. O cérebro dele, faminto de sono, estava sonhando de olhos abertos. E vem junto a paranoia. A mesma região emocional que já tinha perdido o freio, agora entra em pânico permanente. Você se sente observado, ameaçado, sem motivo. Fica arredio, desconfiado. O sono, ao que tudo indica, é o que faz a manutenção da nossa sanidade todas as noites, limpando, organizando, recalibrando. Tire o sono por tempo demais, e a mente começa a se desfazer nas beiradas. Mas o corpo humano é teimoso. Dá para atravessar isso e ir além. Um garoto de 17 anos provou exatamente até onde. E fez isso por causa de uma feira de ciências da escola. Dezembro de 1963, San Diego, Califórnia. Um estudante de 17 anos chamado Randy Gardner decide, para um projeto de feira de ciências da escola, descobrir por quanto tempo um ser humano consegue ficar acordado. 2 amigos se revezam para mantê-lo desperto, e mais tarde um pesquisador do sono aparece para monitorar tudo. Nos primeiros dias, o esperado: irritação, dificuldade de concentração. Aí vieram os problemas de fala, a perda de coordenação, lapses de memória tão graves que ele esquecia o que estava fazendo no meio de uma tarefa. Ele não conseguia mais fazer contas simples, começava a somar, e no meio, esquecia que estava somando. As alucinações apareceram, e ainda assim, ele continuou. Randy quebrou o recorde e parou em 11 dias e 25 minutos acordado. 264 horas. É a marca mais famosa da história da privação de sono, feita por um adolescente, sob observação, sem nenhum estimulante. E aqui vem a parte importante, contra tudo o que você imaginaria. Quando finalmente deixaram Randy dormir, ele apagou por cerca de 14 horas seguidas. Só 14. E acordou. Nos dias seguintes, foi recuperando o sono aos poucos. Aparentemente, ele se recuperou. Mas décadas depois, Randy relataria conviver com anos de insônia terrível, como se o corpo cobrasse a fatura muito tempo depois. E é justamente por causa de casos assim que hoje ninguém mais tenta bater esse recorde oficialmente. Você deve estar pensando, mas gente já ficou acordada mais que 11 dias, não? E a resposta leva a uma decisão curiosa e reveladora. A Organização de Recordes Mundiais parou de reconhecer e monitorar tentativas de ficar sem dormir. O motivo é simples e sério. Os riscos à saúde são grandes demais para incentivar qualquer pessoa a tentar. Diferente de outros recordes malucos, esse machuca o corpo de um jeito que os cientistas consideraram irresponsável premiar. Existir um recorde oficial faria a gente arriscar a própria saúde para batê-lo. Então decidiram: melhor não haver troféu nenhum. Pensa no peso disso. Existem recordes para quase tudo, dos mais bizarros aos mais perigosos. Mas ficar sem dormir foi considerado perigoso demais, até para virar competição. É a natureza gritando um aviso. O sono não é um luxo que você pode cortar sem consequências. É uma função vital, tão essencial quanto comer e beber. E se você ainda duvida que o sono seja questão de vida ou morte, existe uma prova final, definitiva e trágica. Uma doença tão rara e tão cruel que parece invenção de filme de terror. Só que ela é real, ela é genética, e para as poucas famílias que a carregam, ela é o pior pesadelo possível. A doença em que você simplesmente para de dormir, para sempre, e não há absolutamente nada que se possa fazer. O nome dela é insônia familiar fatal, e cada palavra desse nome é uma sentença. Familiar, porque é genética, passada de pai ou mãe para filho. Fatal, porque uma vez que começa, não existe cura, não existe tratamento que a pare. E insônia, porque o primeiro sintoma é justamente esse. A pessoa, do nada, começa a perder a capacidade de dormir.
A causa é uma das coisas mais assustadoras da biologia. Uma proteína defeituosa, chamada prion, que se dobra errado e vai se acumulando numa região do cérebro chamada tálamo, que funciona como o interruptor do sono. Conforme o tálamo é destruído, o interruptor quebra e a pessoa deixa de conseguir dormir. Não por escolha, por avaria física do cérebro. O que acontece depois é uma descida lenta e cruel. Sem o sono para reparar o corpo e a mente, tudo começa a falhar. Ataques de pânico, perda de peso, alucinações, incapacidade de andar e de falar. Uma exaustão que nenhum descanso alivia, porque o descanso ficou impossível. A doença costuma durar de alguns meses a poucos anos, depois que os sintomas começam, e ela sempre, sem exceção, vence. É o experimento de Randy Gardner, levado ao infinito, sem botão de parar. E é a prova mais dolorosa que a natureza podia dar de que o sono não é opcional. Quem perde a capacidade de dormir, perde a vida. Então, se ficar sem dormir é tão devastador, o que exatamente o sono faz por você toda noite? E aqui está o mais incrível. A ciência ainda está descobrindo, mas o que já sabemos é espetacular. Primeiro, o sono é a faxina do cérebro. Enquanto você dorme, o cérebro abre canais e deixa um fluido lavar por dentro dele, arrastando para fora as toxinas e o lixo químico que se acumulam durante o dia acordado. É literalmente uma limpeza noturna. Quando você não dorme, esse lixo se acumula, e há fortes indícios de que isso está ligado a doenças graves do cérebro no longo prazo. Segundo, o sono é o arquivista da sua memória. Durante a noite, o cérebro pega as experiências do dia, decide o que é importante e transfere essas lembranças para o armazenamento de longo prazo, organizando tudo. É por isso que estudar e depois dormir fixa o aprendizado, e virar a noite estudando, ao contrário do que parece, atrapalha. Sem sono, as memórias não se consolidam. O dia para o cérebro é rascunho. O sono é quando ele passa a limpo, e o corpo inteiro aproveita. O coração descansa, os hormônios se reequilibram, os músculos se reparam, o sistema de defesa se fortalece. O sono é a manutenção geral da máquina que é você, feita todas as noites, de graça, enquanto você acha que não está fazendo nada. A parte misteriosa, que os cientistas ainda debatem, é porque a evolução escolheu justamente nos deixar inconscientes e vulneráveis por horas para fazer tudo isso. A resposta completa ainda não existe. Agora, a parte que fala diretamente com você, que provavelmente não vai virar 11 dias acordado, mas talvez esteja dormindo mal há anos sem perceber. Porque existe uma privação de sono muito mais comum e silenciosa, a de todas as noites, um pouquinho. Dormir 5 ou 6 horas por noite, todas as noites, não te derruba de imediato como 11 dias em claro, mas vai cobrando a conta devagar. Os estudos ligam o sono cronicamente curto a maior risco de problemas de coração, ganho de peso, queda de imunidade, dificuldade de concentração e alterações de humor. É o mesmo estrago do experimento, só que em câmera lenta, distribuído ao longo de anos. E o grande sabotador moderno tem nome: a luz azul das telas. O cérebro decide a hora de dormir pela luz que os olhos recebem. Quando você encara um celular brilhante na cama, o cérebro entende que ainda é dia e atrasa o sono. Você deita cansado e fica horas rolando, sem entender por quê. O culpado está na sua mão. A boa notícia é que as soluções são simples e gratuitas. Um horário regular para dormir e acordar. Um quarto escuro e fresco e desligar as telas antes de deitar. Não é frescura. É a manutenção mais barata e mais poderosa que existe para o seu corpo e a sua mente. Dormir bem é provavelmente a coisa mais subestimada que você pode fazer pela sua saúde. Então, o que aconteceria se você parasse de dormir? Nas primeiras horas, você viraria uma versão mais lenta e mais nervosa de si mesmo. Em dias, seu cérebro começaria a te desligar sem avisar e a inventar um mundo que não existe. E se isso não parasse nunca, como na doença mais cruel da biologia, seria o fim.
O sono não é tempo perdido, é quando você é consertado, limpo, organizado e fortalecido. Um terço da sua vida de olhos fechados não é desperdício, é o preço de estar inteiro nos outros 2 terços. Da próxima vez que você pensar em cortar 1 hora de sono para render mais, lembra do Randy, lembra do tálamo, lembra do lixo que se acumula. Talvez a coisa mais produtiva que você possa fazer hoje seja simplesmente dormir. E aqui está o pensamento com que eu quero te deixar. Durante essa jornada toda, a gente falou de escuridão, o escuro do quarto, o escuro dentro da mente que perde o sono. Mas existe uma escuridão muito maior, que a humanidade teme desde as primeiras noites em cavernas. A pergunta mais antiga olhando para o céu é: e se o sol simplesmente não voltasse amanhã? Se ele se apagasse agora, você só descobriria 8 minutos depois. E o que acontece a partir do minuto 9 é mais rápido e mais assustador do que qualquer noite sem dormir. Essa é a história do próximo vídeo. Se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual foi a maior quantidade de horas que você já ficou sem dormir. Eu leio todos. E hoje, faça um favor a si mesmo. Durma cedo. Até o próximo vídeo.